tudo bem? O tema do nosso vídeo é andinos e mesoamericanos. Dois grupos da América, América Central e América do Sul, que compõem e as civilizações que os compuseram. Título da aula, portanto, América, andinos e mesoamericanos. A palavra andinos faz referência às primeiras civilizações que viveram ali na região da América do Sul, da Cordilheira dos Andes. E a palavra mesoamericanos, meso significa no meio, no meio da América. E América, o nome do nosso continente é esse, por conta do navegador do século XV chamado Américo Vespúcio. Então, vamos lá, nesse vídeo aqui trataremos sobre as principais civilizações antigas, andinas e mesoamericanas. Coloquei aqui para vocês tanto um GIF, né, e como o trailer dessa série chamada Maia e os Três Guerreiros, que fala aí sobre toda a mitologia, a crença religiosa, aspectos culturais dessas civilizações, dessas regiões que nós pretendemos falar aqui. Depois você pode ver o trailer, não vou colocar aqui agora para a gente por motivos óbvios. Coloquei aqui nesse slide segundo, coloquei um pouco da composição, né, dessas regiões aqui, tanto na América do Norte, as primeiras civilizações da América Central e as primeiras civilizações aqui da América do Sul. Ao longo do nosso vídeo eu pretendo falar um pouquinho mais especificamente dessas que ficam aqui na América Central, chamada de mesoamericanas, e dessas aqui da América do Sul, sobretudo do nosso lado aqui próximo à Cordilheira dos Andes, chamadas civilizações andinas, fazendo referência a essa cordilheira. A primeira delas é o Caral. Caral, aqui bem no meio da região da Cordilheira dos Andes. Espero que esteja aparecendo para vocês bonitinho. Você tem aí algumas características envolvendo essa civilização antiga. Ocupação territorial, desenvolveu-se no Vale do Supé, cerca de 130 quilômetros ao norte da cidade de Lima, capital do Peru, ocupando as margens do Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Como que eles se organizavam, né? Como que era a estratificação social? Estratificada, incluindo artesãos, agricultores e um governante possivelmente com poder centralizado. E características da arquitetura, da arte da arquitetura. Construção de prédios de forma de pirâmides, escalonada e residenciais. Residências com uso de grandes pedras e argamassa, além de moradia de taipa. Taipa é tipo um barro, tá, gente? Aqueles tijolos de barro. Hábitos culturais, religiosos e econômicos. Realização de eventos políticos, administrativos e religiosos. Registro de informações, meios de quipo, a prática de agricultura, pesca e comércio, produção de tecidos, cestos e bolsas, construções de geoglifos. Vamos lá, quipo é o quê? Quipo eu coloco aqui a legendinha aqui do lado para nós, que é o conjunto de cordões e cores variados não consigo ler muito bem ali, com nós, usados pelos índios peruanos para fazerem cálculos e transmitir as suas mensagens. Eu coloquei até um exemplo de um aqui no meio, tá bom? O que era um quipo. E geoglifos, gente, são essas escritas grandonas, né? Que são um mistério até hoje, como é que elas foram feitas, como é que elas aconteceram. Caral, a outra civilização, é a civilização dos Incas. Eu coloco aí para vocês ao lado aí a imagem do Cusco, né? Cusco. Os Incas ficavam aqui também, na região da Cordilheira dos Andes, tá vendo? Um pouco mais ao norte, né? Já indo na direção ali da América Central. E o Cusco, quem não assistiu esse desenho, muito legal, A Nova Onda do Imperador, se passa exatamente na civilização Inca. Características dos Incas. Ocupação territorial. Formou-se na região da Cordilheira dos Andes, em áreas do atual Peru, estendeu-se por territórios dos atuais Equador, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. Organização social estratificada, com o Sapá Inca no topo e os camponeses na base. Ao longo das camadas sociais, havia chefes religiosos e militares, artesãos, eleitores do quipó e etc. Arte e arquitetura, construção de fortalezas militares, grandes cidades e monumentos arquitetônicos, como de baixo eu coloquei aqui para vocês, né? Sobreposição de blocos de pedra, desenvolvimento de um sistema de abastecimento de água. Hábitos culturais, religiosos e econômicos, religião politeísta, cultivo de diferentes gêneros agrícolas, produção de objetos de metais, metais preciosos, comércio intenso, uso do quipó, registro de informações, como eu já expliquei para vocês. Coloquei um gifzinho aqui, como se fosse um monstro das neves, né? O pessoal, a galera correndo, saindo fora.
Olmecas. Vamos entender o que é essa imagem aqui que está olhando para nós. Existe uma cabeça gigante lá entre os Olmecas, né, onde essas civilizações ficavam. É um aí dos objetos históricos que nós temos dessa época. Vamos entender o que foi isso aí. Coloquei no mapinha aqui para nós, mais ou menos onde eles ficavam, já falando da América Central. Bora lá. Ocupação territorial desenvolveu-se em torno de São Lourenço, Laventa e Três Zapotes, centros urbanos situados no Golfo do México. Posteriormente espalharam-se pela Mesoamérica. A estratificação social, como que era a organização social? Estratificada, com a elite ocupando lugares mais altos das cidades e as camadas mais pobres localizadas em áreas mais baixas. Arte e arquitetura, produção de gigantescas esculturas de pedra que representavam cabeças humanas, construções de grandes edifícios luxuosos, residências, colinas artificiais e canais de irrigação. Hábitos culturais, religiosos e econômicos. Religião xavâmica e culto ao jaguar. Desenvolvimento de um calendário e de um sistema de escrita, produção agrícola. Então, esse link que eu deixei aqui, que é um link do Wikipedia, ele é bem legal. Ele mostra umas imagens bem interessantes sobre essa civilização, sobre essa sociedade. Vou continuar aqui as minhas apresentações, vamos lá. Teotihuacan. Teotihuacan, coloquei aqui a abertura do History Channel, né? E aí você tem onde ele se localizava mais ou menos, aqui no meio da América Central. E vamos conhecer um pouco mais dessa, que foi uma das antigas civilizações mesoamericanas. Bora lá. Ocupação territorial. Teotihuacan desenvolveu-se na cidade localizada cerca de 40 minutos da cidade do México. Como é que funcionava a estratificação social? Estratificada com sacerdotes comerciantes entre as camadas mais altas. Arte e arquitetura, construção de pirâmides e templos enfeitados com relevos e murais, de centenas de conjuntos habitacionais e residências de pedra. Hábitos culturais, religiosos e econômicos. Religião politeísta, com destaque ao culto à serpente emplumada, desenvolvimento de atividades comerciais, artesanais, sociais, políticas nos centros públicos. Esse link aqui é bem legal também, um link do Google que mostra um pouquinho dessa civilização antiga, Teotihuacan. Os maias, gente, olha que legal essa imagem aqui dos maias, né? A pirâmide, você percebe que existem semelhanças entre eles, né? As nuances são poucas, tá? Então, para o estudante, pensando numa questão de vestibular, numa questão que você tem que colocar suas características, todos os povos da antiguidade são politeístas. As pirâmides dos povos aqui da Mesoamérica, América Central, elas são pirâmides escalonadas, como se fossem escadas. São algumas características comuns, né? Então, bora lá. Onde eles se localizavam? Aqui próximo a Guatemala, América Central, tá? Ocupação territorial dos maias. Desenvolveu-se primeiramente na Península Yucatán, no México, ocupando também territórios hoje pertencentes a países como Guatemala, Belize e Honduras. Como que era a organização social deles, né? Estratificada, comandada por um líder militar, um líder civil, militar e religioso. Então, o líder tinha essas três características, chamado de Halak Onik, e composto principalmente por camponeses, artesãos e comerciantes. Como que era a arte e arquitetura, produção de esculturas, murais e máscaras, construção de pirâmides, templos e prédios. Hábitos culturais, religiosos e econômicos. A religião politeísta, com deuses que formavam variadas, com deuses de formas variadas, com forte influência na sua produção artística, crença no processo de adoração e reconstrução do universo. Eles faziam vários sacrifícios também, desenvolveram um próprio sistema de escrita, também fizeram um próprio calendário religioso e cultivavam o milho e o cacau. Eles eram muito comerciantes, tinham um comércio de produtos bem diversificado. Esses eram os maias. Os astecas agora. Os astecas, tem a bandeirinha do México aqui, videozinho bem legal do Arte Attack, falando um pouco sobre como fazer um desenho asteca, também aqui na região mesoamericana. E aí, tripulação, tudo bem? O tema do nosso vídeo é
andinos. Terminar esse vídeo aqui falando dos astecas e falando de um livro bem legal, caso você queira conhecer mais sobre a cultura desses povos que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, chamado de pré-colombianos também. Então, esses povos andinos, povos mesoamericanos, também são chamados de pré-colombianos, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Falo dos astecas aqui para vocês, deixa eu maximizar a tela. Astecas, ocupação territorial, desenvolveu-se na região do Lago do Texcoco, no centro do México. Organização social estratificada. Estratificação, gente, é a mesma coisa que classe social, tá bom? Pirâmide social. Centralizado no imperador, chamado também de Tlatoani, marcada por uma relação de servidão, em que parte da produção eles devolviam para esse imperador. Arte e arquitetura, desenvolvimento de técnicas arquitetônicas complexas, utilizadas na construção de pirâmides, criação de ilhas artificiais, chamadas de chinampas. Hábitos culturais e religiosos, então eles eram politeístas, tinham um deus aqui com um nome bem diferente, né? Huitzilopochtli. Eles tinham as crenças religiosas deles, as crenças religiosas havia muita ornamentação, eles eram grandes guerreiros também, dentro das guerras havia uma guerra comum e havia também a guerra religiosa. A guerra tinha um caráter religioso muito forte, né? Eles produziam milho, tinha uma economia, também produziam suas próprias ferramentas e também tinham o seu sistema de escravos vencidos de guerra. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês sobre essa civilização chamada civilização asteca. Para terminar, segue aqui a sugestão que eu queria dar para vocês, né? Diário de Pilar em Machu Picchu. Então, se você quiser conhecer mais, eu deixei o QR Code aqui e na descrição também deixei o link, o que for mais fácil para você adquirir esse livro bem legal. Mais uma vez, obrigado por você que tem acompanhado esse canal. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Até a próxima e vamos lá. Um abraço.